Vamos resolver então a nossa primeira questão aqui. Então, a matriz C oferece em reais o custo das porções de arroz, carne e salada usados num restaurante. Então, esta matriz C está dizendo que o custo de uma porção de arroz é R$1, uma porção de carne é R$3 e de salada é R$2. A matriz P fornece o número de porções de arroz, carnes e saladas usadas na composição do prato 1, prato 2, prato 3 desse restaurante. O que quer dizer isso aqui? Então quer dizer que o prato 1 tem 2 porções de arroz, uma de carne e uma de salada. O prato 2, uma porção de arroz, 2 de carne, uma de salada. E no prato 3, nós temos 2 porções de arroz, 2 de carne e 0 de salada, certo? Então agora eu quero achar a matriz que fornece em reais o custo de produção dos pratos 1, 2 e 3, certo? Então, o que eu quero que vocês analisem é o seguinte, que nesse prato 1 vai 2 porções de arroz, ou seja, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que multiplicar essa porção de arroz pelo valor de cada porção. Essa porção de carne, pelo valor de cada porção. Essa porção de salada, pelo valor da porção. Certo? Então, o que acontece aqui? Esses pratos terão como resultado a multiplicação da quantidade das porções pelo preço dessas porções. Certo? Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Ó. Então, eu montei aqui a nossa matriz P, que fornece a quantidade de porções em cada prato. Cada linha representa a quantidade de porções do prato, né? Respectivamente, arroz, carne e salada. E esta matriz aqui é aquela nossa matriz C, que está representando, nesse caso, o custo, certo? Aqui, R$1 o custo da porção do arroz, 3 da porção de carne e 2 da porção de salada. O que nós devemos observar aqui? Nós devemos observar que nós podemos multiplicar essas duas matrizes. Por quê? Vamos ver a ordem desta matriz. Essa aqui é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Portanto, é uma matriz de ordem 3 por 3. Qual é a ordem dessa matriz? É uma matriz que tem 3 linhas, mas tem apenas uma coluna, certo? Como que eu sei que eu vou conseguir multiplicar duas matrizes? Eu vou conseguir multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da primeira matriz, olha aqui, ó, o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Certo? Então, quando acontecer uma igualdade entre o número de colunas da primeira matriz e o número de linhas da segunda matriz, quando isso for igual, significa que eu posso multiplicar essas duas matrizes. E só quando acontece isso. E nós já vamos verificar por quê. Outra coisa interessante que nós podemos tirar de informação daqui é assim, ó, eu sei que tipo de matriz que vai ser como resultado, certo? Como é que eu sei isso? Porque a matriz resultante é sempre o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Então, eu sei que o resultado será uma matriz de ordem 3 por 1. 3 linhas, uma coluna. Quero que vocês observem nas respostas que todas elas têm o quê? 3 linhas, uma coluna. 3 linhas, uma coluna. Tá? Então, ó, já dá de observar a partir dessa informação que tipo de matriz eu vou ter. Agora, outra coisa que eu tenho que observar é como que eu vou fazer essa multiplicação. Tá? Então, eu quero que vocês observem o seguinte, ó.
Sempre eu vou multiplicar essas matrizes, essas duas matrizes, a linha pela coluna. Então, eu vou chamar isso aqui de linha 1, isso de linha 2 e isso de linha 3. Certo? Vou multiplicar por essa coluna. E agora vem essa parte importante. Por que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas? Porque cada númerozinho deste vai multiplicar um da segunda matriz. Então, só vou montar um esqueleto dessa matriz de como é que vai acontecer isso, tá? Então, eu vou multiplicar a linha 1 pela coluna 1. Quando eu multiplicar a linha 1 pela coluna 1, eu vou obter um número apenas. Então, eu vou multiplicar a linha 1, vou multiplicar com a coluna 1. Isso vai dar um elemento só, certo? Vamos ver então. Se tivesse outras colunas na segunda matriz, eu iria multiplicar a linha 1 com todas as colunas. Como só tem uma coluna, então, linha 1 com coluna 1. Essa multiplicação da primeira linha com a primeira coluna vai dar um elemento que vai formar o elemento da primeira linha. Como não tem mais colunas para serem multiplicadas, eu passo para a segunda linha. A segunda linha vai multiplicar a coluna 1. Então, a linha 2 vai multiplicar a coluna 1. Como não tem mais colunas, eu vou passar para a linha 3. Então, a linha 3 vai multiplicar também a coluna 1. Linha 1, coluna 1. Vai dar um elemento. Como não tem mais colunas, vou passar para a linha 2. Linha 2, coluna 1. Tá aqui. Como não tem mais colunas, vou passar para a linha 3, multiplicar pela coluna 1. Certo? Olha, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar uma matriz que vai ter 1, 2, 3 linhas e apenas uma coluna. Agora nós vamos ver como que eu vou multiplicar a linha 1 com a coluna 1. Certo? Então vamos lá. Linha 1 com coluna 1. Percebam que cada elemento vai multiplicar um correspondente na segunda matriz. Primeiro elemento vai multiplicar com o primeiro elemento. Então, isso vai resultar no quê? 2 vezes o 1, mais o segundo elemento vai multiplicar com o segundo elemento. Então, nós teremos 1 vezes o 3, mais, e agora, esse último elemento aqui, o 1, vai multiplicar o último elemento. Por isso que o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas, para que esse aqui não falte e não sobre nenhum elemento, tá? Então, ali vai 1 vezes o 2. Certo? Então, quero que vocês percebam, multipliquei a linha 1 com a coluna 1. Isso aqui vai resultar num elemento só, tá? Agora, o que tem que fazer? Multiplicar a linha 2 com a coluna 1. Percebam que a linha 2 vai multiplicar a coluna 1. Cada elemento com o seu respectivo. Então, vai ficar 1 vezes 1, mais 2 vezes 3, mais 1 vezes o 2. Certo? Multipliquei a linha 2 com a coluna 1. Agora eu vou para a linha 3 com a coluna 1. Vai ficar o quê? 2 vezes o 1 mais 2 vezes o 3 mais 0 vezes o 2. Disso aqui, eu vou construir agora a minha matriz. Tá? Então, só fazendo aqui em cima. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 1 é 2. Então, agora eu vou juntar os elementos. 2 mais 3 mais 2, eu vou ter o elemento 7.
Vou juntar aqui, ó. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 3 é 6 e 1 vezes 2 é 2. Então, juntando os elementos, 1 mais 6 mais 2 vai dar 9. E aqui, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 é 6, 0 vezes 2 é 0. Então, 2 mais 6 mais 0 é 8. Esta é a matriz resultante. Ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui? Que o prato 1 vai custar quanto? R$ 7,00. O prato 2 vai custar quanto? R$ 9,00. E o prato 3 vai custar quanto? R$ 8,00. Portanto, a nossa resposta é a letra